Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, bem-vindos. Fico feliz de estar todo mundo aqui nesse aulão, diria eu, inaugural do ano 2025-26, da temporada 2025-26 do Mob 4.0. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou professor do programa de Engenharia de Transportes da COP, UFRJ. Também sou coordenador do projeto Mob 4.0, um projeto financiado pela FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas, do Estado do Rio de Janeiro, executado pela UFRJ através da COP, que é o Instituto Alberto Luiz de Coimbra, Instituto das Engenharias da COP. Então, e aí eu já preparei esse aulão, assim, acho que é o Mob 4.0. Para quem não conhece, é um projeto de pesquisa que começou em 2021, finalzinho de 21, e ele tem por objetivo entender, pesquisar, validar tecnologias de apoio à tomada de decisão para o planejamento inteligente da mobilidade, e aí construir aquilo que a gente chama de o Hub de Planejamento Inteligente do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, porque falar de hub é muita coisa, é uma palavra com muito hype, muita neon em volta dela, mas que em si fazer isso acontecer é uma pesquisa constante que a gente está desenvolvendo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o aulão de hoje, ele não vou chamar de prestação de contas, mas ele começa de onde a gente está. Das descobertas que a gente fez ao longo desses 3 anos, né? Então, ao longo de todo o ano de 2022, 23, 24, e aí o ano de 2025, onde a gente foi para campo, falou com pesquisadores, conversou com outras universidades, fez um laboratório vivo na cidade de Campos Goytacazes, é, botou muita coisa para rodar. E falo isso porque eu estou aqui hoje como host desse evento, né? E estou como coordenador do projeto Móvel 4.0, mas isso aqui tem várias mãos, dezenas de mãos responsáveis por fazer isso acontecer. E aí a gente também vai falar um pouco sobre isso, porque a mobilidade 4.0 tem sobre isso também. Mas a gente pensou nesse aulão, primeiro para dar uma empacotada em tudo aquilo que a gente já botou a mão nesses últimos anos, de uma forma que a gente consiga consolidar um conhecimento organizado e aplicável na vida de qualquer pessoa que desejar participar desse aulão de hoje. Então, um aulão exclusivo, ou seja, se ao longo da semana você recebeu notificações, e-mails, Instagram, WhatsApp, e você por acaso está aqui, você escolheu estar aqui, e a gente vai responder a isso com alguma uma perspectiva e alguns processos que podem ajudar você a aplicar esse conceito de mobilidade 4.0 e, quem sabe, navegar a partir daí na sua vida, na sua carreira e na sua cidade. Então, o que afinal é mobilidade 4.0? Essa é a pergunta que a gente começa a tentar responder. E aí, para começar a tentar responder, eu vou mostrar essa imagem, que, aliás, é uma das primeiras imagens que eu vi e que eu repeti já infinitas vezes ao longo da minha pesquisa, que é sobre, olha, afinal, mobilidade 4.0 é várias tecnologias, aplicativos. O nome dessa imagem é disru- disru- disruptando, sei lá, desrompendo o carro, né? Então, assim, esse questionamento sobre o papel que o carro tem na sociedade moderna hoje
e o que que a gente está vendo como dispositivos, ferramentas, aplicativos, serviços que vêm para questionar esse lugar, né? Seja bicicletas partilhadas, patinetes, motos, carros partilhados, carros, partilhas de viagem e car sharing, entre outras tecnologias que por aí vêm, 5G, é, energia elétrica, carros elétricos, ônibus elétricos, e por aí vai. E essa infinidade de dispositivos também para monitoramento, coleta de dados, telemetria, e vários outros elementos que permeiam a vida que a gente já vive hoje. E aí essa pergunta, assim, será que mobilidade 4.0 efetivamente é esse apanhado, esse novo mundo que todas essas tecnologias apresentam? E aí a gente, no MOB, ou pelo menos ao longo dessa pesquisa, entendeu que não é isso. Então, se você está vindo aqui porque você quer saber mais sobre 5G, IoT, data, data engineering, né? Engenharia de dados e ciência de dados aplicada ao planejamento de transportes, talvez eu te convido a diminuir essas expectativas. Não que isso não faça parte da mobilidade 4.0, mas eu quero dar um passo, ou te levar para um olhar mais holístico sobre o que que é essa revolução 4.0. E para falar sobre isso, eu vou pedir ajuda, não necessariamente dos transportes, porque é uma pergunta talvez até maior do que o transportes, mas é uma revolução 4.0 é uma revolução industrial, ou seja, da forma com que a gente faz, vive e produz mobilidade nas nossas cidades. E para falar disso, a gente precisa se perguntar, então, afinal, o que que é mobilidade 4.0? E para responder isso, eu vou precisar de ajuda que não vem nem dos transportes. Quem me conhece, quem está próximo de mim, sabe que eu gosto mesmo, não que eu não goste de mobilidade, mas eu gosto muito de cinema. E aí eu vou explicar. A minha ideia é, nessa aula, falar um pouco sobre o que é esse 4.0, mas eu vou trazer uma analogia mais fácil a partir do cinema. É uma coisa que todo mundo vê, todo mundo faz, deveria até ver mais. Eu até falo com os alunos lá no PET que deveriam assistir mais filmes, mas eles não me escutam. Então eu vou trazer mais algumas coisas que talvez podem ajudar vocês a se organizarem e entender o que que, afinal, se 4.0 não nasceu hoje, o 4.0 não quer dizer qualquer coisa, quer dizer uma coisa, e pode ser que você até saiba o que que significa 1.0, 2.0, 3.0, e para chegar no 4.0, mas efetivamente o que que isso implica, ou implicou, ou vai implicar em termos de organização da nossa sociedade, né? E aí, assim, para falar de cinema, eu preciso começar no 1.0, né? E aí, o pessoal que já viu alguma coisa sobre cinema, ou já pesquisou sobre cinema, a história do cinema, é, vê nessas três imagens famosas dentro do cinema que eu chamo de cinema 1.0. Nenhum desses é primeiro motion picture, né? Ou seja, filme já pensado ou desenvolvido, mas eles são representam três momentos e três filmes, ou pequenos filmes, que foram desenvolvidos no início do cinema, ou seja, lá no final do século XIX, né? Início do século XX. E aí, esses três filmes, se quiserem procurar, esse principalmente do meio, ele chama Travel to the Moon, é um dos primeiros filmes franceses, e ele usava essa técnica de motion picture para poder criar esse efeito de animação, ou seja, ele selecionava e tirava várias fotos e enfileirava essas fotos em frames de forma que a pessoa conseguia
avançar e ver o resultado como se fosse uma imagem em movimento. E eu chamo isso aqui de cinema 1.0 porque ele, para mim, representa muito do que é a indústria 4.0, do que é a indústria 1.0, que é a base de todo aquele sistema de produção que hoje vai se transformar na indústria 4.0 e que se reflete também na forma de produção do cinema. O cinema é uma arte nomeadamente moderna, ou seja, ela começa já no final do século XX e final do século XX, não, final do século XIX e evolui ao longo de todo o século XX. E aí ele também carrega dentro de si algumas características específicas que eu acho que é importante a gente nomear. E quais características são relevantes nessa primeira fase? Então, eu nomeei aqui que essa primeira fase ela é sobre a ação, assim, ela é sobre criar, assim. Então, vários desses filmes, assim, eles não têm muito sentido, enredo, não tem conversas, né? Não tem muito início, meio e fim. Eles são coisas meio experimentais para demonstrar o papel disso. E eles acontecem principalmente no cenário pré-guerra, né? Obviamente, e eles têm um foco principal no líder. Ou seja, Méliès, que é esse cara, esse cineasta que faz esse filme Travel to the Moon, ele, ele é reconhecido como um dos primeiros cineastas, o primeiro a alcançar uma forma de excelência nesse tipo de comunicação. E aí, quando a gente olha para a mobilidade 1.0, a gente também remete às formas iniciais de mobilidade, que não eram muito sobre planejamento, gestão, operação, era mais sobre prover o serviço, era uma estrutura focada em quem conseguia prover isso, ou seja, nos empresários, nas empresas, e ela acontece predominantemente até o período pré-guerra. Obviamente, a gente tem transportes muito antes do final do século XX, XIX, eu sempre vou confundir isso, 1800, e, e muito antes do cinema. Mas as características são relativamente as mesmas, assim. A gente não tem muita preocupação sobre o que é o impacto disso, ou onde que isso vai levar, ou como é que a gente faz isso acontecer. E a gente foca muito, olha, eu quero fazer isso, e aí dentro dos transportes, olhando para a analogia do cenário brasileiro, está muito focado nas permissões, nos primeiros ônibus, né, nos primeiros coaches nos Estados Unidos, nos bondes, que são as próprias empresas que davam início a esse movimento. E aí o foco era quem faz primeiro está na frente, e é ser rápido na ação, e prestar um bom serviço, e ter um caráter dominador. E você pode olhar isso em várias outras indústrias dentro do setor, né? Mas, assim, acho que é importante que esse 1.0 ele é definidor daquilo que a gente chama de indústria de escala, que começa, ou produção em escala, que começa na Revolução Industrial, né, lá no século XVII, 1650, e evolui ao longo de todo o século XVII, XVIII, XIX, XX, e tem essa característica do tipo, olha, vamos fazer, vou ser predador, e tem todo esse movimento de, olha, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível e garantir que essa oferta está disponível. Depois dessa fase, vem uma fase que eu ilustro aqui, que no cinema, que é uma fase que é marcada pelos faroestes, assim, que aqui é o caso de um filme do Clint Eastwood, que é o bom, o mal e o vilão. Em português e em inglês é o bom, o mal e o feio. E aí, essa fase, ela é uma fase que o cinema já dá um salto, ele já tem enredo, já tem narrações, ele já tem diálogos, já tem música, já tem trilha sonora, já tem cores. Ou seja, em comparação com aquele cinema de que é preciso fazer muito rápido, começa a ser uma pergunta do tipo, como é que a gente pode fazer
melhor, né? Como é que a gente pode passar mais informações, ser mais, oferecer mais conteúdo para quem está acompanhando, está vivendo isso, né? E aí, o que eu trago aqui é que nessa fase o cinema ele muda de patamar, ele deixa de se focar sobre a ação e foca no processo. Então, é o início das grandes produtoras, do cinema hollywoodiano, ele é sobre narrativas, então ele tem diálogos, ele tem enredo, e acho que o mais importante disso é que o foco, ele para ser valorizado o processo, o foco ele sai do líder, então ele deixa de ser coisa sobre o diretor e vira muito sobre o papel dos personagens. Então eu trouxe o exemplo do bom, o mal e o vilão, que é justamente isso. Como é que você sabe o que é importante na história? Está no título. Existe um bom, existe um mal, existe um vilão, um feio. E eles vão interagir e vão viver esse processo ao longo disso. Isso reflete muito o período, que é o período entre guerras, que é um período que é muito baseado em papéis. Então, quais papéis são esses? São papéis de guerra mesmo, papéis de generais, soldados, uma hierarquia, uma estrutura de tomada de decisão, uma estrutura de comunicação. Então, você tem aí, nesse momento, dentro do transporte, então, quando a gente fala sobre mobilidade 2.0, a gente tem uma entrada mais forte do governo enquanto regulador. Então, ele define uma estrutura mais sobre gestão da cidade, mais sobre um papel mais ativo sobre o desenho das infraestruturas. Tem infraestruturas mais complexas que nascem a partir daí, sistemas de mais alta capacidade que dependem de uma articulação mais organizada entre gestão, operação, e até mesmo planejamento. Então, você tem essa fase, ela é distinta da fase anterior e ela é responsável por um ganho impressionante em termos de volume. Então, a gente vê nas principais cidades do mundo um momento onde a gente começa a investir muito em sistemas de transporte, infraestruturas de transporte, e esse é o sistema 2.0, né? O sistema onde a indústria ela deixa de ser olha, a gente precisa fazer de toda forma e começa a fazer bem ou organizado ou perene, né? Acho que uma frase que está muito nesse nível de organização faz do tipo assim, olha, sozinho eu vou rápido, acompanhado eu vou longe. E aí essa uma diferença entre esses. E aí nesse filme, no cinema, acho que é uma analogia também com o transporte, é baseado no conteúdo, assim. As histórias elas não são muito sobre um clímax, é mais sobre a vivência, sobre a experiência e sobre o contexto daquela cidade, daquela região, daquele espaço, onde que está tendo a narrativa, né? Ele é muito mais sobre o plano de fundo, onde acontece a interação, que vai diferir do 3.0, que é o que a gente vai ver depois, mas dentro do transporte é quando começa a surgir o termo de mobilidade, né? Ou seja, a gente tem que prover acesso não, deslocamentos, possibilidades de deslocamentos para as pessoas que vivem dentro da cidade. Então, a gente foca no papel do transporte, no papel do ônibus, no papel do metrô, no papel é, do trem, nos outros sistemas para criar essa estrutura mais organizada. E aí, o 3.0, assim, já é uma fase um pouco depois, que para mim ilustra no cinema nessa imagem, que é uma imagem do Star Wars, né, que é um filme famoso da década de 70, e ele tem uma pegada de. Esse sim, ele tem um clímax. Quem for acompanhar, quem acompanha a trilogia do Star Wars, acho que depois disso as coisas mudam, né? Mas a primeira trilogia ela é muito focada, cada filme tem o seu clímax. Ah, o clímax é quando destrói a Estrela da Morte, no primeiro. O clímax é essa cena, sem spoilers, é quando esses dois personagens se encontram e descobrem um laço entre eles. O terceiro é quando
existe um encontro final entre esses dois personagens e eles se enfrentam, e aí tem a ver, você fica naquela expectativa de que, olha, nossa, é isso, eu tô vendo o filme, não é pelo contexto, não é pela história, não é pela narrativa, não é pelo cenário, é porque eu quero ver esse momento acontecendo. E sem esse momento, o filme perde todo é como se fosse o plot twist, a mudança de organização que sem isso o filme perde todo sentido e não seria essa, esse ícone do cinema. E aí, quando a gente vai falar, entender um pouco sobre esse cinema 3.0 e essa indústria 3.0, a gente chega num nível que, olha, ele vem depois do pós-guerra, não, ele vem pós-guerra, e ele é sobre resultados. O objetivo a partir daí, e você vê uma mudança na estrutura das empresas, não é mais sobre os papéis ou sobre a organização em si, é sobre os resultados que ela apresenta. Então, o que vai manter uma empresa, o que vai manter um serviço vivo, é sobre se ela garante estar viva, garante gerar resultados que mantêm ela viva e, e aí o foco ele deixa de ser do papel, deixa de ser no líder, e o foco ele fica numa coisa sobre melhoria. E aí surgem as empresas, isso ganha força muito na indústria asiática, nomeadamente japonesa, através das técnicas de Kaizen, Kanban, que são de melhoria contínua e pontual, ou sequencial, na verdade, fazer mais com menos. Então, tem toda uma lógica que vem e que surge no mundo depois do choque do petróleo, nos anos 70, 80, e que define essa nova estrutura, do tipo, olha, não adianta eu ter uma organização, não adianta eu ter a ação inicial, o que eu preciso é garantir resultados para manter a minha sobrevivência. E aí, dentro da mobilidade, o 3.0, ele surge muito com a discussão da acessibilidade. Porque, ok, eu posso ter um transporte na minha porta de casa, posso ter acesso ao metrô, posso ter acesso ao trem, mas se isso não garante acesso às oportunidades da cidade, isso não vale de nada. Eu vou ficar imóvel, excluído, pobre, em termos de transportes, e aí a cidade começa a refletir do tipo, olha, eu preciso gerar resultados em termos econômicos, em termos sociais, em termos ambientais, para a nossa, a partir do transporte. Então, essa é a característica da mobilidade 3.0, né? É uma coisa onde a gente começa a surgir e se perguntar muito a partir da eficiência e eficácia dos sistemas, como é que a gente pode desenhar isso e fazer isso acontecer em termos de transportes, dentro de cada um dos transportes, na microacessibilidade, a cidade de 15 minutos, são elementos que surgem a partir dessa revolução 3.0. Mas mais importante, acho que uma coisa que quando a gente chega no 3.0, antes de fazer o salto para o 4.0, uma coisa que é importante a gente entender é que os elementos que estão anteriores, os elementos 1.0, 2.0, 3.0, no salto, eles não são eliminados, né? Eles se transcendem, ou seja, se supera os limites daquele, porque cada um deles tem limites, ou seja, você tem limites organizacionais, ou seja, 1.0, a partir do momento daquele foco no líder, foco no... Você não conseguiria produzir uma indústria cinematográfica ou de transportes se você tivesse um foco em pessoas, em indivíduos, e não tivesse uma estrutura baseada em papéis, em organizações, que é o 2.0. Mas, ao mesmo tempo, se você tivesse uma estrutura baseada em organizações, mas não tivesse um foco nos resultados, você ia ficar. Aquilo nunca ia gerar tração e nunca ia conseguir. Então, você tem um movimento de
transcendência. Então, cada salto você transcende e supera os limites daquele. E até em termos de tamanho industrial, se você comparar no início lá do século 20, 1900, você tinha 10, 20 filmes sendo produzidos por ano. Depois, no período entre guerras, com o surgimento das primeiras produtoras, você tinha 4, 5, 6 grandes grupos trabalhando nisso, grandes produtoras trabalhando nisso. Depois disso, no salto que a gente vem até os anos 2000, hoje em dia, você não tem só as grandes produtoras, você não tem só os indivíduos autônomos criando cinema espontâneo, né? Você tem também marcas de streaming, produtoras locais que conseguem criar um universo muito maior, seja em termos de gestão do sistema, seja em termos de produção e seja em termos de eficiência, ou seja, de produzir um conteúdo que vai ser adequado. E aí, dentro da mobilidade, a gente também está nesse lugar. A gente está, olha, a gente tinha uma estrutura muito baseada em papéis específicos, né? Os operadores de ônibus, operadores de metrô, os operadores de trem, e agora a gente tem, olha, o que eu preciso é acessar as coisas mais rápido. Então, você tem a entrada de aplicativos de serviço de transporte, operadores individuais de outros serviços, você tem uma oferta muito mais variada que começa lá nos anos 90 e ganha muita força, principalmente nos anos 2000, principalmente a partir da segunda década do século 21. Só que não sei, e aí a gente começa a chegar no limite desse horizonte dos resultados. Qual que é o limite desse horizonte dos resultados? O limite é um limite que a gente está chegando, que é o limite planetário, né? É o triple bottom line, é o limite social, o limite ambiental, o limite econômico. Então, a gente teve crises econômicas, principalmente nos anos 2000, com a especulação da dot-com, né, das empresas.com. Depois você tem 2008, as crises das hipotecas, 2012, as crises de solvência na Europa. Então, a gente tem uma pobreza e uma desigualdade absurda surgindo, onde a gente tem 1% mais rico do mundo com 50% da riqueza. Isso é o bottom line econômico, né? O bottom line social é essa divisão política que a gente vive, a gente não consegue estabelecer laços de amizade reais, esse desespero informado, né? E essa apatia informada que a gente não consegue se organizar e ter um comportamento saudável em termos de redes sociais, e a gente tem muita ansiedade, distúrbios, principalmente na adolescência, e até mesmo temos de burnout, que a gente vai enfrentando por causa desse universo que a gente vive hoje, né? E aí a gente vai para e o último bottom line é o bottom line ambiental, né? Mudanças climáticas, as chuvas secas. A gente teve lá, fez um ano há pouco tempo do desastre no Rio Grande do Sul, que já tinha tido uma chuva um ano e meio antes, mas a gente teve queimadas absurdas nesse ano, tanto nos Estados Unidos, chuvas, períodos de muito frio ou muito calor. Rio de Janeiro é exemplo disso para quem vive aqui. Então, a gente está vivendo nesse mundo onde a gente está cruzando esses limites, esse limite triplo. E aí a nossa pergunta é, pô, para onde que a gente vai? E aí eu trouxe o maior ensinamento do século XXI, que vem de Procurando Nemo. Porque Procurando Nemo, eu arrisco alguém escrever no chat, se alguém escrever no chat, assim, qual é a melhor parte do Procurando Nemo? Assim, várias pessoas vão falar assim, quando acontece isso, quando ele encontra as tartarugas, quando eles vão atravessar o negócio lá das águas vivas,
quando eles estão fugindo do tubarão, quando eles... Então, assim, o papel do filme, desse filme, ele não está num clímax, ele não está no contexto, ele não está no cineasta, ele está na experiência, na jornada. O mais valor, a mais-valia, né? O valor de ver esse filme é acompanhar. Tanto que o nome do filme está no gerúndio, né? Procurando Nemo. Ou seja, é uma ação que começa e continua ao longo de toda a jornada. E essa é a grande transformação da mobilidade 4.0, que a gente começa a ver a partir de uma jornada mais multimodal, ou seja, eu saio de casa, ando a pé, pego um Uber, vou até a estação da Central do Brasil, pego um metrô, chego perto de casa, pego um patinete e chego na porta de casa. Então, essa é uma estrutura mais multimodal, mas que não necessariamente tem a ver sobre a tecnologia, mas tem a ver sobre a capacidade com que cada uma dessas empresas tem em identificar as suas habilidades, as suas características específicas e prover um serviço mais adequado às diferentes etapas de uma jornada. Em outra hora, eu teria que ou pegar um ônibus até a Central do Brasil, depois pegar o trem ou o metrô e depois andar a pé para casa. É a mesma coisa. A única coisa que a gente está falando sobre outros sistemas. Mas a identificação é entender, olha, o metrô ele não pode chegar na porta de casa de todo mundo. Primeiro, porque é caro, porque tem regiões geológicas mais complexas. Eu moro em Santa Teresa, por exemplo, é um morro. Se tivesse que ter uma estação de metrô aqui, eu teria que descer, sei lá, talvez uns 10, 20 andares de escada rolante. Eu estava vendo hoje uma reportagem numa cidade lá na China, uma escada rolante que atravessa 13 quarteirões, custou 197 milhões. Mas, por exemplo, tem um metrô em Portugal que está sendo construído, que ele vai precisar de um elevador de massa, de grandes pessoas, para poder dar vazão, porque ele também está numa região mais alta da cidade. Então, o foco ele está em construir essa experiência, em construir essa jornada que vai, olha, faz todo sentido para mim. E a mobilidade 4.0, ela nasce, ou pelo menos a necessidade dela deveria nascer a partir desse lugar de, olha, eu preciso entender melhor a jornada de forma a adequar melhor os meus serviços de transporte, reduzindo falhas estruturais que me fazem atravessar o limite triplo, social, econômico e ambiental. Então, econômico, eu vou ser mais eficiente, não vou ter que construir uma malha ferroviária, metroviária absurda, não, eu vou ser economicamente, socialmente mais justo, provendo acesso às populações mais necessitadas ou garantindo uma equidade ou uma igualdade de acesso a oportunidades, se eu olho melhor para a experiência, e, finalmente, ter o menos impacto sobre o ambiente construído, sobre emissão de CO2, sobre o uso do espaço viário e por aí vai. Então, fazer o salto, e aí esse é o grande desafio, fazer o salto é olhar para a jornada, é entender que quem está no centro disso não é mais quem faz o transporte, quem começou, né, os líderes, né, os donos do transporte, não são mais os papéis, não é mais os resultados, mas principalmente sobre a experiência quem está no centro é o usuário.
E aí, nesse momento, você deve estar me perguntando, ok, então a mobilidade 4.0, ela, ela é sobre a jornada, então, como é que se faz isso, né? E isso é uma pergunta que não é, tipo assim, trivial, embora a resposta seja relativamente fácil. A gente está muito sobre começar sobre o que é muito mais fácil do que responder os comos, mas uma vez que a gente entende que o porquê é isso, o que que a gente está pensando de uma forma mais orientada pela experiência e pela jornada do usuário, a gente fica mais fácil de entender como é que a gente faz isso. E a resposta para isso é escutar. Escutar de diferentes formas, de diferentes. E aí eu coloco aqui esse ouvido, né? E esses dados entrando no ouvido, porque é justamente isso, na verdade. A gente tem que entender que quando a gente fala escutar, muita gente. Ah, lá vem ele falar só sobre participação pública, sobre audiências públicas, que é uma coisa que algumas pessoas acham muito chato. Eu, particularmente, ando bem interessado nesse tema, não da forma como que a gente faz, porque a gente faz uma forma bem 1.0, então é tentar usar tecnologias 1.0 para fazer uma coisa 4.0, e isso pode, na medida do possível não, reconhecidamente, talvez seja a coisa mais idiota que uma pessoa possa fazer. Como é que a gente pode ouvir melhor? E ouvir, existem várias linguagens de ouvir. A gente pode ouvir com os olhos, ouvir com o ouvido, ouvir dialogando. A gente pode ouvir construindo. E aí a gente pode construir e se organizar de forma que essas informações que vêm, seja através de diálogos, escutas públicas, ferramentas de participação, mas também venham de dispositivos inteligentes, e aí, assim, obviamente, essa infinidade de dispositivos, ela vai ter um papel muito importante na construção dessa cidade, na construção dessa escuta. Então, assim, quando a gente fala sobre sensores dentro do mob, principalmente, a gente tem trabalhado muito essa dimensão de que, assim, a gente precisa de sensores. A gente não consegue estar em todo lugar, para ver todo lugar, em todo momento, de todas as formas. Então, essa ferramenta que a gente, esses dispositivos inteligentes, eles são muito importantes para poder aumentar o nosso campo de escuta. Escutar vazamentos, interferências, incidentes, conflitos, em horas onde o ser humano não está presente, em lugares que o ser humano não consegue estar presente. E aí, antigamente, tinha uma pergunta filosófica que é: se o raio cai no deserto, se não tem ninguém para ouvir, esse raio caiu mesmo? Essa é uma pergunta filosófica que não tem uma resposta, e pode parecer até estranho eu trazer isso aqui agora, mas a nossa capacidade cognitiva, hoje, ela é muito baseada na nossa capacidade sensorial. Então, ela é muito baseada na nossa presença e na nossa atenção. Então, se a mobilidade 4.0, ela traz essa dimensão de dados, de informação, muito para poder construir, não por si só, não por um fim específico, mas de forma a construir uma gestão da mobilidade que consiga ouvir mais frentes e mais frentes e mais espaços em diferentes formas possíveis. E aí, o que traz aqui, assim, é que a gente está no meio nesse salto para a mobilidade 4.0, tirando todo esse hype, essa, essa desculpa econômica para empresas que produzem sensores, ou seja, a tecnologia ela está à frente da cognição hoje em dia. Infelizmente, a gente tem ferramentas e processos tecnológicos que elas superam a nossa
capacidade de cognição e de autocrítica. Vide isso a quantidade de pessoas viciadas em redes sociais, em sistemas de apostas eletrônicas, e por aí vai, e até mesmo nesse nosso delírio de que a tecnologia vai salvar o mundo daqui para frente, né? Que basta eu instalar devices e monitorar Deus e o mundo que vai ser fabricado uma melhor decisão para a minha cidade. E isso é uma falácia, na verdade. Se alguém, eu devia ter colocado aqui o meme do, se alguém te vender um óculos sem lente, não aceite, isso é uma armação. Se alguém tentar te vender uma solução de que, olha, a gente vai jogar esses dados todos lá dentro, um esquema meio chat GPT, e ele vai cuspir a melhor solução para a sua cidade, isso é uma falácia. Ele pode gerar cenários, ele pode organizar e criar opções de seleção, mas uma decisão que garantidamente é a melhor decisão, eu posso afirmar hoje que no meu conhecimento e naquilo tudo que eu vejo, a gente não tem capacidade para poder fazer isso. Por quê? Porque a melhor decisão, na minha concepção, na concepção teórica daquilo que eu venho pesquisando, vem muito desse lugar da união entre a nossa experiência diária, a jornada diária, a experiência criativa, que aqui eu nomeio como carreira, e a experiência da cidade, do espaço territorial que a gente vive. E aí, todas elas são diferentes. Não existe uma melhor que a outra e não existe um modelo que serve para todos os lugares. Então, assim, é óbvio que quando eu falo sobre a cidade do Rio de Janeiro, ela tem características muito diferentes do que São Paulo ou do que Arapongas, ou do que Dourados, ou Mirassol do Oeste, ou Macapá, ou Porto Velho, ou Altamira, ou Maceió, ou Mossoró, só para dar exemplos, ou Caxias do Sul, e acho que eu cobri o Brasil inteiro, em termos regionais. Cada uma dessas cidades é muito diferente entre si, não só em termos históricos, mas em termos geomorfológicos, biológicos, comportamentais, culturais, que vão criar uma história dessa cidade, um arco histórico dessa cidade que começa no passado, mas vai modelar o futuro. Então, se eu chego lá e falo assim, beleza, a gente tem que implementar um sistema de BRT nessa cidade, e de onde que vem isso? Isso deu certo em Curitiba? Por quê? E qual que é o contexto histórico, biológico, cultural, geodemográfico, geomorfológico que fez em Curitiba nos anos 70? E aí vem um outro elemento que é as pessoas, individual, ou a minha jornada, ou a jornada da pessoa que vai implementar esse sistema e como é que isso se encaixa com a cidade. Porque a cidade, se retirar Las Vegas de onde ela fica, lá em Nevada, e trouxer ela para o sertão e colocar as pessoas que moram no sertão em Las Vegas, em pouco tempo ela vai mudar. Vai ser uma outra cidade completamente diferente. Porque tem muito de reconhecer essa jornada. Essa jornada diária, as pessoas vivendo. E tem uma jornada que é uma jornada criativa. Ou seja, a partir daquilo que eu vivo, a partir dos recursos que eu tenho à minha disposição, eu tenho que construir a minha carreira, que é a minha jornada criativa a partir daí. Então, se a gente, até a sociedade 3.0, a gente vivia no modelo, olha, para garantir resultados, eu vou copiar a melhor jornada, a melhor carreira e a melhor cidade. Então, a gente tem experiências do tipo Brasília, Barra da Tijuca, até mesmo o Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro. Que a gente foi pincelando linha vermelha. A gente vai a cada momento pincelando melhores iniciativas e traz e implementa de forma independente sobre
a capacidade ou a aderência, a adequação, seja para a experiência das pessoas, a carreira das pessoas que vão implementar e, e a própria cidade. E aí, nisso, a gente traz um questionamento e aí fala assim, pô, isso não se ensina na escola. Na escola você aprendeu a fazer matemática, história, biologia, mas ninguém ensinou a escutar. Escutar a si mesmo, escutar a sua jornada, escutar a sua carreira, escutar a sua cidade. E isso pode parecer uma coisa muito rareboa, assim, olha o Matheus, já vai falar sobre comunicação não violenta e sobre, a gente vai dar as mãos e vai cantar um mantra aqui. Não é sobre isso. O exercício de planejamento, hoje em dia, de desenho de uma cidade, ou até mesmo de análise de dados, acabei de oferecer essa disciplina sobre ciência de dados, é um exercício de escuta. Escuta interna, escuta externa e escuta social. E isso a gente não, mais uma vez, você pode ter passado, talvez você teve sorte nesses últimos 30 anos, você teve algumas experiências de escuta porque alguém se movimentou nesse sentido. Mas estruturalmente, a gente tem um modelo baseado na cópia das melhores práticas. Tanto que, provavelmente, na universidade, na escola, você fazia exercícios para estudar, né, ou para aprender, você não ia lá entender, olha, e se analisar, e se observar, entender, assim, olha, isso está funcionando para mim? Esse modelo de aprendizagem, essa esse perspectiva de cenário está funcionando para mim? Talvez, e aí talvez esteja, ou talvez não. Na verdade, você ia lá e falava assim, eu preciso aprender para a prova da manhã. Então, você fazia muitos exercícios, ou repetia igual quando a gente vai escrever e aprender caligrafia, né? A gente vai passando sobre a linha, depois sobre a linha pontilhada, depois tem o início da letra e o final da letra, você tem que escrever sozinho, e depois é a letra tudo, e você tem que escrever ela toda naquelas pautas de caligrafia. Talvez isso seja muito antigo para as pessoas, ou não, na verdade, eu peguei isso. Mas sobre escutar de uma forma estruturada e contínua, porque existem N formas de fazer isso. E aí é sobre isso que a gente tem pesquisado no Mob 4.0. É sobre como é que a gente consegue ser inteligente, para ser inteligente, para alcançar esse lugar de inteligente, ser inclusivo, humanizado, conectado, integrado. Aproveitando dessas ferramentas do digital para potencializar o nosso processo de escuta. Então, e aí, assim, isso pode parecer muito superficial. E assim, isso dá pano para manga para um curso de muitas horas. E essa é uma habilidade que não é só cognitiva, mental, assim. Se eu falar para você, olha, para ouvir, você tem que respeitar e não ser julgador, esvaziar sua mente, não sei o quê. Se eu ouvir isso, você vai aprender sobre isso e vai falar assim, olha, eu sei quais são os elementos que se baseiam uma comunicação sólida, empática, generativa. Mas colocar em prática no seu dia a dia, isso depende de experimentação e depende de aplicação. E aí, sobre isso, o que a gente criou foi justamente aquilo que a gente está chamando de Jornada Mob 4.0, que tem esse tema de Open the Box, né? E a Jornada Mob é justamente um programa de formação do Mob 4.0 capaz de potencializar gestores e futuros gestores da mobilidade, né, a olhar para a tecnologia não através de uma lente que isso vai resolver os meus problemas,
por si só, porque isso vai me dar uma resposta, mas de olhar para a promessa, ou para a revolução 4.0, a partir de uma oportunidade de, olha, eu agora consigo me ouvir, consigo entender o meu papel criativo dentro da mobilidade na minha cidade, consigo ouvir a minha cidade em função daquilo que eu quero e daquilo que eu entendo como necessário, consigo ouvir as outras pessoas que me rodeiam, colegas de trabalho, sociedade civil, peritos e por aí vai, e consigo consolidar isso numa visão e num movimento capaz de prover uma jornada para a minha cidade, para mim e para os usuários, transformadora a partir da mobilidade. E aí o tema de abrir a caixa é justamente fazer esse movimento de ouvir aquilo que está lá dentro, né? Então a gente começa quando a gente ganha um presente, né? Os filmes, e aí vou pegar a metáfora do cinema, né? Normalmente quando um menino ganha esse filme de Natal, né? Esqueceram de Mim, por aí vai. O menino ganha um presente, ele fala sempre assim, né? Será que é uma bola? Será que é um chocalho? Será que é um boneco, boneca? E aí, ouvir essa caixa e abrir essa caixa é um movimento que passa por diferentes processos, diferentes etapas que juntam aquelas três dimensões, né? Ouvir a si, ouvir a carreira e ouvir a cidade, né? E é isso que a gente está desenhando para o MOB ao longo de 2025. Acho que um elemento que é importante, preciso trazer aqui agora, né, em primeira mão, oficialmente, é que o MOB ele tem sempre essa capacidade. Então, esse curso e todas as ações do MOB, eles vão acontecer sobre um laboratório vivo, né, que é uma cidade que a gente escolhe dar o nome, dar o título de capital MOB 4.0 desse ano, né, de 2025-26, né, da temporada 25-26. E aí, a cidade que foi escolhida, né, depois de muita turbulência, é a cidade de Cabo Frio. Então, todas essas atividades, elas vão ter como pano de fundo a cidade de Cabo Frio e os desafios da mobilidade da cidade de Cabo Frio. E, e as pessoas vão trabalhar efetivamente em parceria com a cidade, em parceria com a gestão da mobilidade da cidade, de forma a materializar isso, essa transformação e essa jornada para a cidade. E aí, assim, só para dar um panorama, o que que vai ser essa jornada móvel, né? Então, assim, jornada móvel, como eu falei, ela tem todo um espaço de avaliação de orientação de carreira dentro da construção da mobilidade urbana. A gente tem cursos assíncronos que estão que foram desenvolvidos pela Rede Mob no ano passado. Então, eles estão quentinhos, assim, então, primeira mão. Eles trabalham casos de sucesso a partir de um olhar organizacional, né? Ou seja, da jornada dessas cidades, né? Los Angeles, Portland, Gotemburgo e arredores, né? Na Suécia e Barcelona, para entender, olha, como é que foi a jornada de transformação dessa cidade. Aí a gente tem um grupo de estudos de ferramentas de data science para diagnóstico inteligente da mobilidade, a gente vai fazer um mutirão de escrita para esse diagnóstico 4.0. é, as pessoas que participarem desse programa, eles vão participar do evento de escuta, que vai ser presencial em Cabo Frio, vai acontecer em julho. E, além disso, vão ter disciplinas, ou seja, um curso de formação ao longo de todo esses próximos meses para desenvolver essa ferramenta, desenvolver essa habilidade de ouvir melhor a cidade, né? De criar visões de futuro, entender que isso é um trabalho colaborativo, de como é que se coloca isso na prática, independente de ser uma cidade grande, porque as pessoas podem falar assim, pô, a gente está falando sobre cidade 4.0, mas minha cidade não tem nem plano de mobilidade, ou não tem nem secretaria de transportes, ou, pô, a gente tem aqui menos de 20 mil habitantes, ou ouvir a cidade e planejar a cidade
é uma habilidade que você começa até a reconhecer as vantagens de ser pequeno. Porque às vezes a gente pode focar só naquilo que não tem, né? E ter esse lugar de, pô, eu não tenho recursos que o Rio de Janeiro tem, eu não tenho equipe que o Rio de Janeiro tem, eu não tenho as ferramentas que o Rio de Janeiro, São Paulo, eu usei o Rio de Janeiro, mas nem sei se é uma excelente comparação. Mas, pô, se eu entender onde que eu tô e adotar um processo 4.0, uma proposta, uma série de iniciativas, eu consigo já por base e evitar vários percalços que essas grandes cidades tinham. E aí, para aumentar o suspense, vão ser um curso com só 20 vagas. Só 20 vagas. E quem colocou lá, na verdade vão ser 20 vagas, desculpa, é um erro meu. 20 vagas vão ter, todos vocês que participaram, se inscreveram, eles vão receber, vocês vão receber essa possibilidade de inscrição. Só que a gente tinha lá no nosso formulário uma parte, se você gostaria de, de responder umas questões e ganhar um desconto, um super desconto, para participar desse curso, ou do curso da Jornada Móvel. E aí essas pessoas elas vão receber uma oferta especial só para elas. E porque esses se comprometeram com a gente de responder e a informação de vocês está sendo incrível. Então, a gente vai retribuir com uma oferta especial, assim. Acho que é bem, diria eu, quase que irrecusável para esse projeto e as demais pessoas. E aí o projeto inteiro, o curso, ele tem 50 vagas. Então, essas 20 vagas, elas são especiais. Tem algumas vagas que são reservadas para a cidade. Então, a gente vai ter algumas pessoas da cidade e o restante das vagas, elas vão ser preenchidas. Todo mundo vai receber essa oferta não, a possibilidade de se inscrever e as pessoas que preencheram vão receber uma oferta irrecusável. Quando? Aí, para aumentar o suspense, em 7 dias. Por que 7 dias? É porque quando eu estava lendo, eu lembrei de um filme que chama O Chamado. Vocês lembram desse filme? Alguém lembra desse filme, O Chamado? Assim, é um filme de terror que era você via um filme, e aí seu telefone tocava e gritava assim, 7 dias. Gritava não, alguém dizia 7 dias. Depois saiu uma menina da janela da sua televisão e basicamente coisas de terror aconteciam. E eu queria desmistificar essa mística dos 7 dias. Então, daqui a 7 dias, vocês vão receber uma informação, um presente da RedMob, um reconhecimento, na verdade, da contribuição de vocês. E espero não ter passado muito tempo, mas eu queria muito agradecer e queria abrir para eventuais comentários, perguntas sobre essa jornada, sobre a apresentação, sobre o que foi trazido aqui. Então, quem quiser pode levantar a mão e eu vou chamar aqui para poder fazer pergunta ou questionamento. Ok? Ok. Yasmin? Matheus, não é uma pergunta, mas é porque a gente está fazendo a lista de presença de todo mundo que está aqui no aulão, e algumas pessoas estão com o nome, com user, ou não tem o nome e sobrenome. E aí eu queria fazer um pedido, se essas pessoas puderem editar, colocar o primeiro nome e o sobrenome, só para a gente conseguir fazer essa lista de chamada. Beleza. Para fazer isso é só clicar com o botão direito. Quem tiver no computador, clicar com o botão direito na sua, na sua fotinha e renomear. E aí vai aparecer a opção renomear. E aí você pode colocar lá o seu nome. E quem quiser também pode. Quem tiver pelo telefone, tem 3 pontinhos no More, e aí tem a opção renomear ou participantes. E aí dentro de participantes você acha o seu nome. E aí você vai lá em renomear, você acha o seu. Consegue botar o seu nome.
ou você pode escrever no chat também. Ok? Perguntas, comentários, questões. Se não tiver, eu vou fechar essa sessão, hein? Dou-lhe uma. Se quiser mandar quiser mandar perguntas no chat também, pode mandar, mas que eu já passei, pô, eu falei bastante, hein? Pô, cara, falando. Então, vai ter uma parte presencial, que vai ser nomeadamente esse evento de escuta. Vão ser 3 dias em Cabo Frio. E aí, a gente vai mandar mais informações de onde que vai ser, os dias especificamente, mas está para ser no final de julho, em Cabo Frio. A gente vai confirmar isso já, logo depois que as inscrições. Oi, Matheus. Boa tarde. Oi, João. Boa Quanto tarde. tempo, hein? Tudo Depois bem, cara? Bom te do, ver ha- aqui. do hackathon aqui em Campos. Eu gostei muito da ideia do Open Tea Box em Cabo Frio. E qualquer coisa, eu pretendo participar, tá? E dentro aqui das minhas limitações, aí eu pretendo me organizar para estar participando. E queria ver também durante o planejamento de vocês, se a gente pode trabalhar a proposta até da Urbamob, né? Nessa jornada. Isso pode ser estudado melhor, pode ser melhor planejado, sabe? Excelente, João. Eu acho que é uma excelente oportunidade desse, assim, acho que adequar o projeto às necessidades, né? Tipo, ter uma visão mais objetiva sobre o que que é necessário para a cidade e tentar Uhum. adequar de forma, olha, isso aqui é uma coisa que vai ser realmente transformador para a cidade. Maravilha. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá todo mundo com fome? E eu não, porque eu almocei antes, eu almocei com as galinhas, eu também acordei 5 horas da manhã com meu filho. Então, já estou quase fazendo o lanche da tarde já. Mas, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito massa. Espero que tenha sido bom para vocês. Espero que tenha valido a pena esse aulão. Independente de qualquer coisa, espero que esse conhecimento sobre saltos da mobilidade 4.0, da indústria 4.0, consigam te ajudar a entender em qual sistema que você está trabalhando, quais são os limites desse sistema e como você pode criar experimentos para uma transição para sistemas mais desenvolvidos. Então, você está lá no nível 1.0, você pode fazer para ir para o 2, ou para o 3, ou para o 4 e integrar isso. Então, essa é uma ferramenta para ser usada no dia a dia, seja dentro da secretaria, seja na sua empresa, seja enquanto pesquisador, seja enquanto gestor público. Isso é ferramenta e esse contexto vai ser muito importante. Nós vamos disponibilizar essa chamada, essa reunião para as pessoas que participaram. Em 7 dias vai chegar lá a oferta para vocês. Sigam a RedeMob nas nossas redes sociais, @RedeMob no Instagram. A gente vai estar falando ainda mais sobre a jornada Mob nos próximos tempos e como é que isso pode ser importante, independente se você é pesquisador, é, gestor público, entusiasta, desenvolvedor, pessoa que quer transformar. Acho que o mais importante é, se você quer, boa, se você quer transformar a sociedade, se você acha que isso é importante, se você não sabe por onde começar, a jornada vai ser uma oportunidade para a gente fazer isso aí. Tá bom?
Muito obrigado. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.